Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar o nosso bloco de aulas sobre Roma Antiga, né? Assim como a gente fez com Grécia, a gente vai fazer com Roma. E na verdade agora então a gente está entrando no nosso último povo da antiguidade, de todos que a gente já estudou. Finalmente estamos acabando a Idade Antiga. E assim como foi com a Grécia, então eu resolvi dividir essas aulas em blocos temáticos, ok? Na aula de hoje, então, a gente vai trabalhar com informações mais gerais sobre como, por exemplo, a localização da Roma Antiga, os povos que fundaram, períodos e as características também da monarquia romana. Vamos lá, então. Primeiro, falando de localização, basicamente, Roma, que vai ser a primeira o Império Romano vai se formar a partir da formação da cidade de Roma, né? E a cidade de Roma coincide com onde fica hoje a cidade de Roma, né? Ou seja, a gente está falando da Itália, né? Aqui vocês têm a Península Itálica. Esse território aqui hoje já é o país Itália, né? Com essas ilhas que não eram ocupadas ainda, Córcega e Sardenha também. E esse território, então, aqui é o que a gente conhece como Itália. E é ali que vai surgir o famoso Império Romano, que vai ser é uma região que já está sendo ocupada provavelmente desde antes do século 10 antes de Cristo. A gente tem aqui alguns povos que fazem parte, tá? Essa parte amarela aqui são os povos itálicos, que são divididos em sabinos e latinos, principalmente. Aqui no norte a gente tem os etruscos. E aqui mais para a ponta a gente tem os povos que já davam voltinhas pelo mar Mediterrâneo. Então aqui a gente tem Cartago, lembra da Fenícia, que eles vão ocupar Cartago, que fica no norte da Europa, da África, desculpa. E aqui a gente tem em vermelhinho, rosa, sei lá que cor é essa, os gregos. Então são povos que já estão utilizando mais ou menos ali o mar Mediterrâneo e que começam a ocupar esses territórios. Bom, pensando em Roma especificamente, então, né, a gente tem que os primeiros povos que vão ocupar, hoje Roma está aqui, ó, a cidade romana, que é a região do Lácio, que a gente chama. A gente pode dizer, então, que os primeiros povos daquela região vão ser os itálicos, sabinos e latinos, que viviam em pé de guerra um contra o outro, diga-se de passagem. Bom, a fundação de Roma, gente, a gente infelizmente tem pouquíssimas informações. Na verdade, o que a gente tem é muita lenda. E a lenda do Rômulo e Remo, com certeza, é a mais famosa, né? Para quem não conhece essa lenda, resumidamente, né? Conta a história da lenda que existia um rei e esse rei tinha uma filha, que era a Reia. Só que o rei acabou sendo morto pelo irmão que queria assumir o poder e o irmão prendeu a Reia numa torre, enfim, prendeu ela. E ela acabou engravidando do rei Marte, desculpa, do deus Marte, que é o deus da guerra. E ali ela teve, então, dois filhos gêmeos, Rômulo e Remo. O tio dela, então, que mantinha ela prisioneira, pegou as duas crianças e jogou no rio Tibre. E aí, as crianças foram encontradas por uma loba que levou elas para um povoado e assim os dois gêmeos se criaram lá. Quando eles viram adultos, eles descobrem a história deles, voltam, conseguem salvar o avô que está preso. Ah, desculpa. Eu tinha falado que o avô tinha morrido, né? Mas dizem que não, que ele estava preso. Enfim, gente, é uma lenda meio confusa. Mas eles descobrem a sua origem. E aí, a partir de então, eles recebem um território como herança e tal. E aí o Rômulo e o Remo acabam se desentendendo por conta de questões políticas ali. O Rômulo mata o Remo e a partir daí Rômulo forma a cidade de Roma. Essa é a lenda, tá? Essa lenda, gente, ela tá em todas as partes de Roma até hoje. Para quem gosta de futebol, por exemplo, o símbolo do time de Roma é uma loba amamentando duas crianças, lojinha de souvenir que vende lembrança de viagem, todas elas têm referência à loba com as duas crianças sendo amamentadas. Então é uma lenda que existe até hoje. Ela continua porque a gente não tem a história real, então a gente não sabe, a gente tem uma noção, né? Os historiadores têm uma noção do que pode ter acontecido. Que foi basicamente o que aconteceu com todas as outras cidades da antiguidade. Então, o que, que eles acham? Primeiro que as margens do rio Tibre, a gente tinha várias aldeias. Como a gente viu lá no início do ano, que a gente falou sobre é,
as civilizações hidráulicas, enfim. Então, era muito comum na antiguidade que as aldeias se formassem na beira do rio por questões da terra ser mais fértil, enfim. E aí, essas aldeias, em torno do século 7 a.C., eles começam a se unir administrativamente para poder se prevenir de uma invasão de outro grupo. No caso aqui, como a gente falou de latinos e sabinos, acredita-se que os latinos tenham achado necessário uma reunião, né, uma união dessas aldeias, para que pudessem se defender de ataques dos vizinhos, que eram os sabinos. No caso, a partir dessa união, surgiu a cidade de Roma. Mas isso também não há comprovação, tá? É uma teoria e a gente, infelizmente, trabalha só com a lenda. E a gente não sabe se a lenda foi criada por Roma ou a lenda criou Roma ou Roma criou a lenda. O fato é que durante essa parte que a gente vai estudar na aula de hoje, mitos e realidade se misturam. A gente não tem nenhuma comprovação. Bom, sobre os períodos da história romana, a gente divide a história romana em 3 períodos, que seria a monarquia, que começa em 753 a.C., que é quando surge, então, teoricamente, é fundada a cidade de Roma. Depois a gente vai ter em 509 a.C. o surgimento da República. Né? Aqui a gente vai trabalhar a República na próxima aula. Aqui tem bastante coisa importante para a gente pensar na influência de Roma na nossa sociedade hoje, começando pela República, já que a gente vive numa República, né? E também a questão do direito romano, que é bem importante e que está no depois de Cristo, a gente vai ter o Império Romano, o famoso Império Romano. Muitas vezes eu vou falar Império Romano sem ser a época de Império. Império no sentido de ter ocupado uma grande área. Então a gente fala, sei lá, do Império Persa também, Império Macedônico. E aí Roma tem esse problema que a gente fala Império Romano, mas existe um período específico de Império Romano com esse nome. E existe Império no sentido de ter sido ocupado, de ter ocupado vários territórios. Eu vou tentar evitar falar muito Império antes da gente chegar efetivamente no Império, mas eu confesso que é algo que vem muito automático para mim. Então, se eu estiver falando de república, né, ou na aula de hoje que eu estou falando de monarquia, ou na próxima aula que eu estou falando de república, se eu falar império, entendam que eu estou falando império no sentido de expansão territorial, não no sentido de forma de governo, tá? E é no império, então, que vai surgir uma forma de governo com um imperador. A gente conhece muito o Júlio César como imperador romano, mas, pasmem, ele, na verdade, ele é da época da República, ele não é do Império Romano. E a gente vai ver isso nas próximas aulas. Bom, para a aula de hoje, então, a gente vai focar um pouquinho na monarquia. Essa monarquia, gente, por ser um período histórico muito antigo, né, quando surge Roma, como eu falei agora, é um período que a gente não tem muita informação, né? Então, como eu falei, lenda e realidade se misturam. Os primeiros reis romanos, eles na verdade fazem parte de quase uma mitologia, né? Não, no sentido de que são lendas. A gente não sabe se eles realmente existiram, porque a história deles é muito envolvida com luta contra deuses, enfim, coisas que a gente sabe que provavelmente não aconteceram, né? O que a gente sabe é que em torno de 600 a.C., ou seja, cento e poucos anos depois do surgimento da monarquia romana, os etruscos, que era aquele povo do norte, eles vão descer a península e vão entrar em Roma como comerciantes. E através desse comércio eles vão começar a formar alianças e vão chegar ao poder. Quando eles chegam ao poder é que dá o problema na monarquia e acaba indo então para a república. Esse período a gente tem bastante vestígio arqueológico, então, embora a gente não saiba a história de fato, mas a gente consegue entender um pouco da arte romana, das construções do período. Vocês devem estar aprendendo isso em artes, diga-se de passagem, né? Arte romana, ou já aprenderam, mas é um conteúdo que vocês têm esse ano com certeza. E essa arte se identifica bastante da influência da arte etrusca em Roma, ou seja, quer dizer que de fato os etruscos estiveram em Roma, por conta desses vestígios arqueológicos que foram deixados. A importância deles no poder, daí já é uma questão que a gente tem que analisar com cuidado, né? Bom, sobre a sociedade romana, a gente vai ter ela dividida em 4 grupos. Desses 4 grupos, gente, eu aconselho vocês a saberem, porque eles vão aparecer com muita frequência, porque apesar de acabar a monarquia, mas alguns grupos aqui eles permanecem depois nas outras formas de governo, inclusive ocupando poder, né? Eu vou tentar dar uns macetezinhos para vocês, bem toscos, tá?
mas é a forma como eu aprendi a decorar e a entender, na verdade, essa sociedade romana, tá? O primeiro aqui são os patrícios, gente. Quando eu aprendi sobre os patrícios, eu lembrei das patricinhas, que as pessoas falavam, tipo, riquinha, chamavam de patricinha. E eles eram os riquinhos, os patrícios, né? Então, eles eram membros das famílias ricas e eles eram os únicos que tinham direitos políticos. Apesar de ser monarquia, gente, os patrícios tinham muito poder. Né? A gente sabe que a monarquia é a centralização do poder nas mãos de uma única pessoa, no caso, o rei, mas os patrícios tinham bastante poder e a gente vai ver daqui a pouquinho. Abaixo dos patrícios, a gente vai ter os plebeus. E aí pensa, hoje se usa o termo plebeu, por exemplo, quando se fala em realeza, o príncipe William da Inglaterra, ele casou com uma plebeia, que era a Kate, porque ela não era da família real. Então lembrem que plebeu é esse que não é o rico, não é o da família importante. Ele é o que está à margem, né? Então esses plebeus eles eram pequenos agricultores, artesãos, comerciantes, não tinham direitos políticos e eles poderiam ser escravizados por dívidas. Junto com os plebeus, a gente tinha uma outra classe de pessoas que também não tinham grandes poderes, porém conseguiram se ajeitar melhor nessa história, que eram os clientes. Mais um macete. Gente, cliente hoje é tipo, sei lá, eu vou comprar um caderno, eu estou sendo cliente da livraria, né? Nessa relação há uma troca. Eu dou dinheiro para a livraria me dá um caderno. Então, os dois lados se beneficiam. O cliente vai ser exatamente isso na Roma Antiga. Eles eram pessoas de uma classe mais baixa que os patrícios, mas eles prestavam serviços a essas famílias e acabavam sendo protegidos. Então, eram pessoas que não tinham uma boa situação econômica e política, mas andavam com as pessoas que poderiam dar para eles esse prestígio, essa proteção. E para os chefes de família, ter os clientes quer dizer que eles tinham prestígio, é como se eles provassem que eles são bons, que eles têm grana, porque eles têm os clientes que eles ajudam e que protegem, enfim. Então é uma relação de troca, tá? Cliente, então, ele não é nem rico nem pobre, mas ele criou uma boa relação com quem é rico e ali eles fazem uma troca e ele é protegido. E por último, a gente vai ter os escravizados. No caso aqui, os escravos, né, são pessoas que eram ou por guerra ou por dívida, assim como a gente viu na Grécia Antiga, assim como a gente vai ter em quase todos os povos da antiguidade que adotavam a escravização como forma de mão de obra, ela estava relacionada à questão de guerra e de dívida, ok? Então, recapitulando, patrícios, galera que tem dinheiro, plebeus, a galera mais pobre, e que não tinha direito político, cliente, aquele que fazia ali uma relação bacana com o patrício e ficava protegido, escravo, aquele de guerra ou de dívida. Bom, dentro dessa monarquia, o rei era a autoridade máxima, tanto religiosa quanto militar, lembrando que os romanos, nesse momento, eles eram politeístas também, eles tinham um panteão de deuses, assim como os gregos, tá? E só que tinha uma particularidade. Na monarquia que a gente costuma ver, o poder é hereditário, ou seja, se eu sou rainha, quando eu morrer, os meus filhos assumem, né? O meu filho, a minha filha assume o poder. No caso aqui, não rolava dessa forma. Então, o cara era rei e ele ficava lá até morrer. Só que quando ele morria, havia quase que uma votação dentro do Senado. O Senado era ocupado pelos patrícios, por isso que eles tinham direitos políticos, e o Senado indicava quem seria o sucessor do rei. A pessoa escolhida ia, ocupava o cargo até morrer. Quando morresse, rolava uma nova escolha. Ou seja, o poder era hereditário e era vitalício até a pessoa morrer, né? E o Senado, então, ele tinha o poder de indicar o sucessor e ele também tinha o poder de restringir o poder do rei. Então, não era um governo absoluto. O Senado estava ali para controlar o poder dele. Então, isso tudo fazia com que a monarquia romana fosse um pouquinho diferente do que a gente vai ver na monarquia, por exemplo, no século XVII, quando a gente tem Portugal, França, enfim, com a monarquia absolutista, tá? O Senado, então, ele era um órgão bem importante político, que era dominado pelos patrícios, e assim a gente pode dizer que os patrícios eles tinham poder máximo mesmo durante a monarquia, onde teoricamente não seria, né? Mas eles tinham.
No entanto, quando os etruscos chegaram ao poder em Roma, então a gente viu que eles foram para Roma, começaram a fazer alianças, e a partir daí chega uma hora que eles conseguem chegar no poder. Quando eles chegam no poder, alguns patrícios insatisfeitos, porque eram contra os etruscos, acabam organizando uma nova forma de governo chamada república, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Ok? Então, para a aula de hoje, saber o quê? Quem era a população, como era dividida a sociedade romana, e o que o poder do rei era bem restrito, né? E também saber lá a questão de como surgiu Roma. Né? Não precisa ser, óbvio que a gente nem sabe como surgiu Roma, mas pelo menos entender os povos que habitavam e onde está Roma, né? No caso, onde é Roma hoje. Até hoje está no mesmo lugar. Bom, aqui tem uma indicação de vídeo, gente, é bem interessante, tá? Ele é o tema dessa aula, só que o cara tem bastante verba, eu acho. Ele conseguiu fazer um vídeo bem legal, bem melhor que o meu, mas que explica de uma forma engraçadinha toda essa história que eu estou contando para vocês. Então, se tiverem mais curiosidade sobre o assunto, indico assistir esse filme. Ok? Era isso então, gente.